Vamos entrar aqui com os comentários aleatórios. Comentários aleatórios. Sim, comentários aleatórios. Já tem até retranca, como se fala em jornalismo. Já tem até um selo aqui colocado. Vamos falar dos comentários. O primeiro comentário aleatório que eu quero discutir é isso daqui com vocês. Olha, que ocorreu comigo essa semana, efeito Mandela. Eu fiquei assim... uma coisa que ocorreu comigo essa semana, até relativa aqui à sessão dos vinis aqui desse humilde blogueiro, porque vocês devem ter percebido, os que estão aqui mais constantes aqui na live, tem muitos discos que eu vou procurar que eu achava que tinha, não tem mais. Falei, não é possível, eu devo ter emprestado, sumiu, desapareceu, não é possível. Aí aconteceu uma coisa, eu tinha uns CDs guardados num canto aqui em casa, tal. Um deles é o primeiro disco do Sonic Youth, Confusion e Sex, que foi feito aqui numa das lives sobre o Sonic Youth. Eu tenho CD. Na verdade, eu nunca tive esse disco vinil do Sonic Youth, mas eu tenho viva memória de mim comprando esse disco do Sonic Youth, o vinil, no Largo do Arocha, aqui em São Paulo, na época que eu era solteiro e morava no Largo do Arocha, morei quase 5 anos lá, e eu vivia comprando discos, grande parte desses discos que eu tenho, eu comprava ali no Largo do Arocha, aqueles vendedores, discos usados ali nas calçadas, em frente ao Cine Arocha. Eu tenho vívida memória, eu comprando esse vinil, eu jamais tive, eu tinha o CD. Isso me fez lembrar o chamado efeito Mandela, não sei quantos de vocês já estão familiarizados com esse conceito, criado por essa blogueira e pesquisadora de fenômenos parapsíquicos, Fiona Brome. O que é o efeito Mandela? Isso veio de um episódio que a blogueira passou. Onde é que está aqui? Isso aqui foi de um episódio que a blogueira passou, que ela poderia jurar, né? Ela poderia jurar que ela... Onde é que está? Onde é que está aqui? Que ela podia jurar, isso foi nos anos 90, que o Mandela já teria morrido, ele teria morrido nos cárceres do apartheid na África do Sul no começo dos anos 90. Essa mais ou menos a história aqui que conta, né? Ela acreditava nisso, né? De que o Nelson Mandela, Fiona Brome, né, pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, parapsíquicos e tal, ela acreditava que esse líder sul-africano, né, o Nelson Mandela, teria morrido nos cárceres lá do apartheid na África do Sul na década de 80. Só que isso foi em 2010. Mas como o Mandela ainda estava vivo? Mas peraí, a minha memória dele morto. E isso foi nos anos 80. Ela pensou, deve ser um lapso de memória minha, um mero esquecimento, mas depois ela começou a conhecer outras pessoas que compartilhavam também dessa suposta falsa memória. Suposta falsa memória, tá? Ela ficou e ela começou a pesquisar, mas peraí, muita gente também acreditava que o Mandela tivesse morrido na prisão na África do Sul nos anos 80. Muito mais gente. Depois ela começou a expandir sua pesquisa e percebeu que muitas pessoas tinham lembranças alternativas de episódios que jamais ocorreram na série Jornada nas Estrelas. Ou você já deve ter ouvido falar também disso, sobre um filme que supostamente teria sido produzido nos anos 90 chamado Shazam, tá? Que jamais ocorreu. Muitas pessoas são capazes até de descrever passagens desse filme que jamais aconteceu. Então, claro, lançou esse livro aqui depois, Teorias e Explicações, Explanações sobre o chamado efeito Mandela, e assim ficou conhecido. Que por algum motivo, né, claro, sempre vão buscar em ciência quântica, a questão da interpretação de Copenhagen, lá da experiência do gato de Schreber, do gato que ao mesmo tempo está morto e vivo, a possibilidade de muitos paralelos, né?
é, que se abrem, que pode se abrir como uma espécie de hipertexto à realidade, e que, por algum motivo, a gente entra num desses atalhos, desses desvios, e entramos por uma outra realidade alternativa, enquanto a nossa realidade alternativa que nós estávamos continuou, né? E nós continuamos em outra. Tá? É uma coisa muito louca, mas eu fiquei realmente assustado, porque eu tinha vívida memória, né? Vívida memória sobre eu comprando e outros CDs também, outros discos que eu achava que eu tinha perdido, desaparecido, eu jamais os tive. Eu fui descobrir, tá lá os CDs, os Talking Heads, muitos outros, eu jamais tive esses vinis. É muito louco isso. É claro que tem um filme, não sei quantos aqui vocês vão lembrar desse filme, chamado Dark City, do Alex Proia, o diretor. Esse filme, se não me engano, é de 1998. Aqui no Brasil foi traduzido como Cidade das Sombras, né? Que é um sci-fi gnóstico, né? Gnóstico tal. As pessoas elas estão vivendo numa cidade que é sombria, no ar, né? É um filme completamente no ar, escuro, névoa, chuva, aquela coisa toda. Desculpa contar, fazer o spoiler, né? Mas na verdade é uma cidade fake, cenográfica, na verdade comandada por seres extraterrestres que colocaram os seres humanos ali, e toda noite os seres humanos eles são trocados as identidades. Então as pessoas dormem e acordam no dia seguinte com outra identidade. Então os aliens eles querem estudar os seres humanos ali para tentar entender o que torna o ser humano humano, tá? Apesar das trocas de papéis, tá? Cada dia que você acorda, você é uma outra pessoa, um outro profissional. Então, eles querem descobrir aquilo que é perene, durável, ou seja, a alma do ser humano. Apesar das trocas constantes de papéis e identidades, aquilo que perdura, o que torna o ser humano humano. Então, a cidade é um imenso, um gigantesco laboratório para esses ETs. Então, sei lá, o efeito Mandela muito baseado nessas percepções, né, da chamada leitura de Copenhagen, né, da física quântica, né, da possibilidade de mundos paralelos, né? Então é bem essa coisa. Eu vejo mais assim como a física quântica teve um impacto assim cultural muito grande, imenso, né? Claro, assim como a física newtoniana teve um impacto cultural com a Revolução Industrial e toda uma cultura baseada no mecanismo, né? Também a nossa cultura é baseada nos impactos da física quântica, então mundos paralelos, viagem no tempo, efeito borboleta e tudo mais que viraram categorias culturais, né? Então você começa a tentar estudar fenômenos a partir de certos casos como esse, né? Que eu fiquei assim basbacado, eu fiquei aterrado. É uma palavra assim. Mas como eu me lembro comprando, né? E outros exemplos. Esse é o primeiro comentário aleatório, bem aleatório.